Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e hoje a gente está falando sobre saúde emocional. A sua participação aqui é sempre muito bem-vinda. Faça assim, ó, como fez a Vivi lá de BH, Minas Gerais. Entra aqui no rs21.com.br/mais-saudável, manda sua pergunta ou então pega o telefone agora, começa a participar com a gente. O telefone está aparecendo aí no seu vídeo, tá bom? A sua presença aqui é que faz, a alegria é que faz esse programa ser dinâmico, porque o conteúdo a gente leva para você, informação. Agora vamos responder a Vivi. Ela fala lá, sou uma pessoa que muda de comportamento toda hora. Tem dias que eu estou depressiva, outros dias eu estou muito bem. O que eu faço? Eu acho importante a pessoa entender assim, que ela tem controle sobre o estado emocional dela. E existe uma série de exercícios que as pessoas podem fazer para gerenciar o próprio estado. Porque os nossos comportamentos, quando a gente grita com uma pessoa que a gente ama, ou quando a gente reage de uma forma raivosa, é o nosso estado que determina isso. Se eu estou num estado de raiva, ou, por exemplo, até fome, se eu estou sentindo fome e alguém fala comigo, de repente eu sou mais ríspido, sou grosso. Eu sou dessas. Isso é um estado. Eu sou dessas e eu confesso. E as pessoas, elas não sabem que elas podem gerenciar o próprio estado. Então, por exemplo, uma forma é a hora que acorda, são vários exercícios que existem hoje, que a pessoa dá uma boa espreguiçada e abrir um sorriso largo. E quando você sorri, você começa a produzir serotonina, dopamina e endorfinas. Isso começa a inundar o nosso cérebro, a corrente sanguínea. Isso nos coloca no estado de felicidade, alegria. Então, a atividade física, a caminhada, a gratidão, ser muito grato, exercitar a gratidão, são tudo coisas que nos colocam num estado emocional positivo. E a gente pode fazer exercícios durante o dia que gerenciam o nosso estado. Então, uma pessoa, eu tenho vários casos que eu tratei de depressão, com inteligência emocional, que às vezes apenas passar exercícios, onde a pessoa ouve música, pula, agita o corpo, que não são casos patológicos, mas são tristezas profundas, por exemplo. Que a pessoa passa, ela sai desse estado de depressão e passa a experimentar estados de alegria, felicidade, apenas gerenciando a comunicação dela, a fisiologia, o corpo, o sorriso. E também gerenciando a comunicação externa, o que ela assiste na TV, as pessoas às vezes que nos cercam, porque existem pessoas que são extremamente negativas, que só vê o lado ruim de tudo, e essas pessoas nos colocam para baixo. Então é muito importante gerenciar a nossa comunicação externa e a nossa própria comunicação, a nossa fisiologia, o sorriso, que isso muda o nosso estado. Isso que você falou de tudo, eu achei extremamente importante e pertinente. Vou começar a fazer, espreguiçar, sorrir todos os dias, enfim, pular, dançar, cantar, colocar, sabe o quê? A vibração, o amor, a gratidão que você tem em estar vivo. E é isso que eu quero perguntar pro senhor. Hoje eu percebo que as pessoas, elas se esquecem um pouco de agradecer. Elas querem, né? Elas, me ajuda nisso, eu preciso disso, eu preciso... E eu falo sempre aqui, você agradeceu hoje? Porque você acordou, porque você tá bem, porque você tem a sua... né? Você pode falar, você pode ouvir, você pode caminhar. Então, o senhor percebe isso também, pai? É verdade. A questão da gratidão é muito interessante, né? Porque não só na dimensão religiosa, mas em todos os sentidos, né? Então, quando a gente tem, assim, uma percepção de que aquela pessoa fez alguma coisa para mim, né? Eu acho que até sendo de bom tom, você agradecer a pessoa por aquilo que ela fez, não é? Mas eu não sei, depois a psicologia poderia até explicar pra gente isso. Tem pessoas que parece que não têm essa dimensão. Por exemplo, elas parece que não reconhecem aquilo ou que alguém, ou que Deus, ou que a vida traz para ela e ela não consegue agradecer. Mas eu acho de primordial importância que a gente aprenda isso na oração. Só que a oração ela não exclui o pedido. A gratidão, acho que é fundamental isso que você falou, não é? Mas ela não exclui que você também deva pedir. Porque são duas coisas que caminham juntas ali, né? Então, mas agora, a gratidão, de fato, eu acho que as pessoas se esqueceram de serem mais agradecidas à vida. Inclusive, uma vez num dos programas aqui, eu entrevistei um rapaz que ele é tetraplégico, né? Isso mesmo. Isso. E ele disse que quando ele caiu na piscina, teve esse problema, quando ele descobriu isso, foi um tormento na vida dele. Depois, o que ele fez? Ele passou a agradecer, não o fato de estar daquele jeito, mas as coisas que foram acontecendo na vida dele depois disso. Então, assim, ele virou completamente o seu pensamento e hoje é um atleta paralímpico. Que legal! Interessantíssimo. Então, ou seja, de fato, se a gente aprende a agradecer, a gente muda a concepção das coisas. Você sabe que a gente sempre fala que é algo muito importante. Primeiro que, assim,
Acho que você estava aqui nesse programa que a gente fez da felicidade. E as pessoas, elas projetam muito a própria felicidade no outro, né? Você tem que me fazer feliz, o outro tem que me trazer alegria, né? A felicidade é aqui, ó, é com você. Você acorda feliz, você dorme feliz, você acorda grato, dorme grato, enfim. Você tem que se autoconhecer e você tem que primeiro ter um amor próprio. Porque eu acho que quando você se conhece, tem amor próprio, você consegue ser feliz e saber quais são os caminhos legais a seguir. E uma frase que eu escutei isso há muito tempo atrás e eu achei assim, eu levo para minha vida. Eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, Cissa, tem muita gente que fala assim, fulano tira minha paz, não sei o quê. Se fulano tirou a sua paz, é que essa paz nunca foi sua. Você nunca esteve em paz. Concorda? Sim. Então, assim, o meio externo tá aqui. A gente está sendo provado a todo momento. Tá, não sei o quê. É um estresse, é um trânsito, é uma confusão. Você briga, às vezes, com o marido ou com alguém do teu trabalho, fica magoado. Mas se esse fator te roubou a paz, você nunca esteve em paz. Então, como entrar nessa conexão? Como ter paz? Como fazer com que esse sentido de bem-estar se amplie pelo meio do caminho? Mas é a consciência, né, de que você gerencia o seu estado, porque assim, você não pode ser controlado pelo meio externo. Então, se chega uma pessoa raivosa do seu lado, você vai sentir raiva também, você vai ficar bravo igual. Se chega uma pessoa xingando, você também xinga. Isso é um absurdo, porque o seu estado mental, né? O seu estado é seu. Você não pode mudar porque o outro está em um estado X ou Y. Você tem que manter, né? Por exemplo, eu estou atendendo, então se chega uma pessoa chorando, nervosa, eu vou sentar e chorar junto? Não, eu tenho que conseguir dar paz para aquela pessoa e me manter em paz, mesmo que esteja caindo o teto na minha cabeça. É verdade. Porque senão não vai o trabalho, né? Tem um pressuposto da programação neurolinguística que diz assim, que cada um faz o melhor com aquilo que tem. Então, como é que a gente consegue reagir bem com a reação e o comportamento das pessoas? É entender que se a pessoa se comporta mal, aquele comportamento que ela tem é algo repetido, ela é o melhor que ela tem para dar. E aquilo não me afeta, porque ela é daquela forma. E quando algum comportamento de uma pessoa, o fato dela gritar, o fato dela fazer algo que eu não gosto, dela buzinar do trânsito, se eu me incomodo, é como eu me sinto a respeito daquilo. Então o problema está em mim e não na pessoa. E quando eu passo a entender que eu gerencio a emoção, Sim. eu gerencio as reações, eu entendo que aquela pessoa, porque às vezes a pessoa está buzinando e está correndo, mas às vezes ela está com o filho dela doente e está atrasada, quer correr para um hospital e a gente não entende. Então a melhor forma que a gente tem para gerenciar as nossas emoções é entender que cada um faz o melhor que pode com aquilo que tem. E cada pessoa é diferente. Aí eu passo a entender que pessoas são diferentes, têm valores, crenças, regras diferentes da nossa, e isso faz eu me tornar uma pessoa mais sociável, mais flexível a outras pessoas, e isso melhora o nosso estado emocional. E tranquila também, e né? Porque você não fica o dia inteiro, né? Passando, vou na padaria, brigo, vou não sei onde, brigo. Não dá. Mas você falou algo na tua resposta que eu achei incrível, né? Porque você, como profissional, você tem técnicas para se blindar. Sim. E o senhor também acredita, padre, assim, para não se contaminar, de repente, com... os atendimentos que faz. Os atendimentos, exatamente. Então, assim, você tem as técnicas, mas como ser humano, sabe? Tem um momento que você estoura e aí, dentro dessas técnicas, o que você coloca para si como pessoa Sim, porque física? quando eu não estou no consultório, também sou ser humano. Exatamente. Não estou ali no meu papel de psicóloga, né? Mas, em geral, eu sou bastante calma. Eu consigo manter, porque assim, até porque se você tem a intenção de ajudar qualquer pessoa que seja, não é entrando no meio da confusão ou no desespero que a pessoa se encontra que você vai ajudar. Você só ajuda tirando a pessoa do desespero, né? Assim, eu falo que se você entra junto no desespero, ficam -2, né? Se você tira a pessoa daquilo, 1 mais 1 vai dar 2, é o efeito positivo. Então a pessoa melhora e você também. Você se sente bem por ter ajudado a pessoa, mas você não pode ficar com aquele conflito para você. Né? E o senhor, padre? Mas sabe o que eu estava pensando, enquanto ela estava falando aqui, estava pensando assim, a Carmen, né? Isso. Um psicólogo, ou coaching, uma apresentadora de televisão, às vezes assim, tá ali, você fica nervoso. E quando o padre fica nervoso? Então... Assim, é inadmissível. Adorei, que o como é que padre, pode, né? O padre não pode ficar nervoso. Não pode, uai. Não, para as pessoas. Então, assim, isso não é um absurdo. Humano, né? Não, você não é humano. Então, as pessoas acham que você está no altar, quer dizer, eu sou a mesma coisa, sou o mesmo padre ali, o mesmo padre fora.
Mas a gente também, às vezes no trânsito, conversando com as pessoas, quando elas não entendem aquilo que você... Está muito claro aquilo, você passa um nervosinho, sim, né? Então você fica meio... Mas e aí, que tipo de metodologia o senhor... isso. Porque eu, por exemplo, eu aprendi a respirar. 10 porque eu perco nervoso. Não. Eu aprendi a respirar. O lance de inspirar, segurar 4 segundos, ó, Mas o melhor é você fazer isso como um hábito, gerenciar o seu estado como um hábito, fazer exercício para isso, para que no momento que ocorra, você não precise respirar. Ou contar até 5. Olha que interessante aí, Por tá quê? Vendo? Porque se você você, aprender, por exemplo, olha, a oração, mais vezes. se você faz a oração ela te coloca num estado de paz. É verdade, então a oração tem que ser um hábito que eu tenho que fazer 3 vezes por dia, porque ele me coloca num melhor estado. É verdade. Fazer, por exemplo, a gratidão, ouvir uma música, porque isso vai gerenciar o meu estado. Quando a gente não está num estado positivo, o nosso cérebro, as sinapses neurais, que são os caminhos, né, dos hábitos que a gente tem, a gente começa a formar essas sinapses a partir do que a gente vê na nossa infância. E se a gente tem uma família que é muito estressada, e que grita o tempo todo e que bate, a criança ela não tem um filtro, uma esponja para ver se aquilo é bom ou não. Aquilo vai se formando um aprendizado no cérebro dela. E quando ela cresce, a reação que está gravada no cérebro dela é agir da mesma forma. Então, se a gente cresceu num lar estressado de grito, a gente tem uma tendência muito grande de ser dessa forma. Então, por isso que existem a necessidade de fazer os exercícios, porque, por exemplo, eu sou coach de inteligência emocional. Só que se eu não faço os meus exercícios, eu tenho uma tendência a ter os comportamentos que eu tive na minha infância, que eu via da minha mãe, do meu pai, de gritar, de ser nervoso. É porque é muito então, mais fácil repetir do que mudar, Exatamente. né? Peraí, gente, que a gente está falando tanto e o Brasil quer entrar. Vem, Brasil, vem. Vamos ver aqui, ó. É o Fernando de São Paulo. Vou colocar o óculos que eu não estou enxergando mais nada. Ele pergunta aqui, ó. Confesso que tenho vontade de largar tudo diante das situações que estou vivendo. Perder meu emprego fez a minha vida ficar instável em todos os sentidos. Não consigo um emprego, já investi em cursos e até agora nada. Estou endividado com a minha faculdade trancada e não sei onde recorrer. Padre, ele está passando por uma vida... difícil. Um momento difícil. É muito complicado isso, porque assim, essa não é uma realidade, claro, não é uma realidade única, né? São várias pessoas que têm situações muito parecidas com essa, né? Não só, alguns até em relação a questão da doença, além de tudo isso que ele apresenta, tem a questão da doença, né? Então, assim, é difícil porque não existe uma receita que você possa dizer, olha, faça isso porque isso vai acabar. Não existe porque o desemprego está ali com ele, a falta de emprego, ou a questão da dívida, então tudo isso. É difícil você dizer, existe uma receita. Nós acreditamos sempre assim, que quando você pondera toda a sua vida, todas as suas coisas, e coloca Deus como uma referência, isso não vai solucionar o caso dele no sentido de que Deus vai lá pagar a dívida, Deus vai lá destrancar a faculdade, nada disso. Tá. Mas Deus vai fortalecê-lo para que ele compreenda melhor ou encontre um caminho melhor para aquilo que ele está vivendo. Assim, ter aquilo, quando você falava vamos fazer alguma coisa para que a gente não precisa respirar ou não precisa contar até 5. É um pouco isso, para que ele possa, diante de Deus, ter essa referência de que, olha, eu posso encontrar um outro caminho. Na tranquilidade, mesmo que às vezes não seja tão fácil. Mas, padre, só quero colocar algo aqui que eu acho muito importante e deve passar na cabeça de todo mundo que passa um momento difícil. Está passando um momento muito difícil no caso dele aí, que está com dívida, não está conseguindo emprego, muitas vezes é pai de família. Como, né, muitas vezes a pessoa, ela mantém a fé, porque ela fala, pô, eu sempre fui um cara legal, fiz tudo certo, caminhei direito na minha vida, por que que isso está acontecendo comigo? Então, assim, não tem um momento que a pessoa parece que ela vai perder a fé. Tem um versículo em 1 Coríntios 10, 1, se eu não me engano, 10:10, que diz assim, que tende por motivo de toda alegria para passar por provações, por problemas, porque o problema nos traz ânimo, nos aperfeiçoa, molda o nosso caráter, para que a gente passe por esses problemas com mais facilidade. Então, se a gente está passando por algum problema na nossa vida, a gente tem que entender o problema como um presente. O que isso está querendo me ensinar? O que isso está trazendo para mim? Talvez uma demissão, por exemplo, é uma oportunidade de eu crescer. Paulosa, acho super pertinente o que você está falando, mas assim, então como que a gente vai virar a chavinha? Porque a priori, quando acontece uma tragédia, a gente não consegue ter essa clareza. Então, você como coach, ensina a gente a virar essa chavinha. Aconteceu um problema. Como é que eu quero... Eu acredito muito no que você está falando. Que é mudar, reaprender, ter um olhar, uma ótica diferente para as coisas. Foi como eu abri o bloco. Às vezes acontece algo, não se apega nisso pro pior. Por que que isso aconteceu? Mas como quem está em casa
consegue equilibrar e virar essa chavinha? A dica que eu dou é o seguinte: a pessoa, quando ela passa por um problema, ela possui as referências internas e ela só vai se basear naquilo que ela já conhece e aquilo que ela tem. Então, o que a gente precisa fazer? Para a gente conseguir ver soluções onde só existe problema, ela tem que trazer novas referências. E como ela faz isso? Assistindo vídeos, assistindo um programa como esse, por exemplo, onde ela está aprendendo sempre conteúdos de qualidade, assistindo vídeos no YouTube, lendo livros, lendo a Bíblia, vendo biografia de pessoas que passaram por problemas e tiveram sucesso, como foi o caso que a gente viu do caso do câncer, várias pessoas que venceram isso. Então ela precisa trazer novas referências para ela, quando ela começa a ver que se alguém pôde passar por aquilo, ela também pode. E aí ela começa a entender, buscar os caminhos, ela começa a se fortalecer, porque o importante é ela estar fortalecida. Pelo que eu estou entendendo aí, você está falando que a gente deve fazer uma higiene mental. Exatamente. Né? Mas peraí que a gente volta, porque eu quero falar com você que está em casa. Ó, tá vendo o quanto a alegria, a diversão, o entretenimento é importante na sua vida? Então, gente, chegou a hora de falar da Claro, a nova Claro HD TV. Quem compara, Claro que leva, né, gente? Quer ter uma TV aí completa na sua casa? Com a nova Claro HD TV, você garante diversão para toda a sua família. E eu falo sempre, não é só diversão, não. É conforto e qualidade de cinema aí na sua casa. A Claro HD TV oferece os melhores filmes, esportes, séries, desenhos, reality shows e muito mais. Você está esperando o quê? Para levar alegria, diversão aí para sua casa. Pega o telefone agora, vai sexta-feira, liga 0800 031 21 21. E tem mais, hein? Pensando aí numa possível disputa pelo controle remoto, que a gente sabe que rola, não tem jeito. O marido vai lá, monopoliza. Aí o filho caçula, briga com o mais velho. Gente, para com isso. A Claro está disponibilizando mais 2 pontos de TV totalmente gratuitos para você. É sério, são 2 pontos totalmente grátis. Então, para e pensa. Você vai assinar um ponto, certo? Vai levar aí 2, são 3 pontos na sua casa, não é bom demais? Pega o telefone e liga 0800 031 21 21. Na Claro HD TV são mais de 160 canais, sendo aí 33 em HD, além dos canais abertos da sua cidade. Eu sei, pela sua carinha você quer mais. Você quer e você merece. Presta atenção, a instalação e a adesão são totalmente grátis. E sabe quando, meu amor, você começa a pagar? Só em dezembro, tem um tempo ainda. Pega o telefone, liga 0800 031 21 21, assine aí o combo multi, consulte também planos para internet, telefone fixo. Como eu sempre falo, vem ser gigante com a nova Claro HD TV, 0800 031 21 21. Vamos falar aqui sobre isso que você acabou de falar aí, seu moço, que é a questão da higiene mental. Porque eu percebo, sim, muita gente que fica reclamando da vida, às vezes, que vê a vida por uma ótica escura, sabe o que vem em casa? Aquele telejornal de assassinato, sabe assim? Sim. Aquele filme sangrento, né? Então, assim, gente, como é que você pode ver cor se você está trazendo para dentro da sua casa uma poluição, algo negro? Não dá, sabe? Muda a sua rotina, seja criativo, tem estratégias para melhorar aí a saúde emocional. Então a gente separou algumas, aí eu quero ver se vocês concordam, tá bom? A primeira eu achei massa, achei ótimo, que é ser útil ao próximo, fazer coisas boas para o seu semelhante. Isso é incrível, né? Quando você sente que você faz bem para alguém, quando você sente que uma palavra tocou o outro, né? E esse olhar desse outro se modificou, você colocou um brilho no olhar de alguém, é tão bacana, não é? Não? É quando as pessoas, por exemplo, vêm conversar com a gente faz não só confissão, porque acho que padre só atende confissão, mas você faz também aconselhamentos, bate um papo com a pessoa. E a pessoa sai dali, assim, o problema dela não melhorou, de maneira que eu não pude resolver o problema dela, mas ela sai com outro olhar. Aliviou. Porque assim, a questão da meditação, para e medita um pouco. O silêncio, por exemplo, pessoal, e o silêncio com Deus é fundamental, porque você para, você tem a capacidade de rever algumas coisas que lá na turbulência do problema você não via. Então, assim, eu acho fundamental isso, esse encontro com Deus, esse encontro em paz. Isso que você disse aí de ser útil, é tão bom isso, né? É muito bom. Você se sentir útil para outra pessoa. Segundo o Tony Robbins, ele é o maior especialista em coaching do mundo. Eu sou apaixonada. É mesmo? Sim, eu vou trazer os livros. Esse cara mudou minha visão com a vida. Não, ele é fantástico. Eu fui no treinamento dele nos Estados Unidos. Me leva na próxima. Vamos sim. E ele fala assim que nas 6 necessidades básicas do ser humano, que todo ser humano tem, tem as necessidades do ego, que é a necessidade de
ser reconhecido, por exemplo. Pera, segura porque esse assunto é interessante demais. Você falou do cara que eu leio, que eu sou fã. Ó, você em casa, vem participar com a gente, pega o telefone, liga, o telefone tá aí no seu vídeo. A gente tem o sorteio aqui no final do programa, 2 livros incríveis que vão te ajudar demais. Desse cara aí que é o Rodrigo Fonseca, que eu adoro, teve aqui no programa. O cara é formado em comunicação, mas fala de inteligência emocional, uma perfeição. Bom, enfim, ele já ajudou grandes pessoas, grandes nomes, trabalha com gente fera. E esses 2 livros aí vai ser seu hoje. Eu tenho certeza que ele é seu. É seu. Pega o telefone, liga, participa. Eu vou rapidinho para um break e volto para te deixar hoje assim, ó, com a cuca fresca e sempre mais saudável, tá bom?